Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas a você nesse culto de louvor e gratidão a Deus, nesse culto onde nós estamos aqui para engrandecer o nome do Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente quer, junto contigo, abrir a palavra. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55. O texto nos fala de uma graça oferecida gratuitamente a todos. Diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não vos satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso seu caminho, deixe o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Graça, perdão, salvação, oferecido para todos gratuitamente. Renovação, oferecida gratuitamente para todos nós. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer? É buscar o Senhor. Porque Ele é aquele que muda toda a nossa vida, é aquele que purifica os nossos pensamentos, Ele purifica todo o nosso ser. Eu quero convidar você para esse momento de oração agora. Pai, que essa graça possa invadir os nossos corações e mentes agora. Alcançados por essa graça, transformados por essa graça, nós possamos frutificar, dar muitos frutos, e termos em nós a mente de Cristo. Isso vai nos fazer crescer, isso vai nos fazer buscar de forma e de maneira mais intensa a Tua presença. E por isso, para isso, nós confessamos a Ti os nossos pecados, confessamos a Ti as nossas falhas, confessamos a Ti as nossas limitações, mas, ó Deus, diante de Ti, estamos prontos e prontas a sermos renovados por Ti. Renova-nos, ó Deus, porque tudo que é dentro de nós necessita ser mudado. Senhor, nós já perdoados estamos prontos para Te adorar. Mas antes eu quero interceder pela vida do colega pastor Márcio Pedrada. Está internado no hospital em Duque de Caxias, no hospital de campanha, um quadro bastante delicado com Covid. No nome de Jesus, nós erguemos as nossas mãos, nós repreendemos, ó Pai querido, toda enfermidade e profetizamos cura sobre a vida do Teu ungido. Visita, Senhor Jesus, a vida do pastor Pedrada, visita, ó Deus, a vida da sua esposa, a irmã Marta, para que a confiança em Ti possa estar sendo renovada.
Toma nas tuas mãos, meu Deus. Entra nessa causa, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, agora já estamos prontos para te adorar, para te bendizer. Eu quero abençoar o Ministério de Louvor, que vai estar cantando cântico de louvor e adoração. Usa a vida dos seus eleitos e eleitas, no nome de Jesus. Eu quero abençoar. Meu Deus, e depois também, quando já estaremos recebendo a palavra, tu possa, de uma maneira muito sobrenatural, usar a vida do pastor Elídio. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? O Ministério do Louvor tem a oportunidade de estar adorando o Senhor nesse instante, estar bendizendo o nome do Senhor nesse instante. Eu quero dar a oportunidade, então, ao Ministério do Louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Queridos e queridas, depois de uma palavra tão edificante, nós vamos estar nos preparando para a ministração da ceia do Senhor. Hoje é um domingo de ceia, hoje é um domingo especial e nosso ritual, ele realmente nos chama para esse momento, quando estamos diante do Senhor, para que a gente possa estar então oferecendo a Deus esse ato, esse sacramento. Eu quero orar nesse instante. Misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que tu nos santifiques. Derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós, ó Pai querido, do teu azeite. Meu Deus, eu quero apresentar a ti esse elemento de pão e de vinho, pedindo que tu consagra, Deus, as dádivas do pão, consagra, Deus, as dádivas do vinho, que nós vamos receber, vamos comer e beber e sermos alimentados pelo Senhor da igreja. Senhor, agora que seus filhos e filhas aí nos seus lares estão apresentando a ti, que tu entre com a tua glória, com o teu poder sobre cada um, sobre cada lar agora. Consagra esse elemento de pão e de vinho. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Queridos e queridas, a palavra do Senhor nos diz que na noite em que Jesus foi traído, Jesus tomou o pão, ele pegou o pão, ele partiu e agradeceu. E ele declarou que esse pão representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comei deles todos. É assim que nos ordena o Senhor. Então eu quero convidar você para comer do pão. Comamos do pão. Depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse: olha, esse cálice é nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sangue precioso do Cordeiro, que ele ofereceu em favor do meu pecado, do seu pecado, ali na cruz do Calvário. Sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Bebamos. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse privilégio que tu nos ofereces de podermos estar juntos em família e juntos contigo. Obrigado.
que essa unção, essa presença que estamos sentindo agora, ela seja aspergida sobre cada um, seja derramada de forma abundante sobre cada um, sobre a vida de cada um. Deus, também repreendemos agora, Pai, toda instabilidade emocional. Nós repreendemos agora toda crise emocional. Nós repreendemos toda a crise instalada dentro desse lar agora, no nome de Jesus. Nós repreendemos também, Deus, toda a enfermidade, tudo aquilo que está trazendo, ó Deus, discórdia, seja repreendido agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora, Senhor, eu quero orar em favor da vida financeira dos seus filhos e filhas. Senhor, alguns ainda estão naquela incerteza muito grande quanto ao emprego. Em nome de Jesus, Senhor, eu sei que as expectativas não são nada boas, mas no nome de Jesus, eu quero repreender toda a fúria do diabo, caia por terra agora, Restabeleça, Senhor, o emprego desse teu servo, restabeleça o emprego dessa tua serva, restabeleça o comércio, estabeleça essa fonte de renda do teu servo aí, no nome de Jesus. Toda barreira caia por terra agora, todo impedimento caia por terra agora. Haja providência dos céus sobre esse lar, sobre essa família agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu quero abençoar. E quero interceder para que tu possa intervir e que haja paz nesse lar, haja restauração nesse lar. Quero interceder pela vida financeira da Igreja Metodista em Copacabana também. Queremos abençoar a vida financeira da igreja. Quero te agradecer pela vida, Senhor Jesus, da equipe de apoio administrativo, tesouraria. Tu possa derramar do teu azeite, nunca falte nada. Deus, no lado dos seus filhos e filhas, eu quero abençoar, quero interceder por eles, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Antes de estar interpretando a bênção, só quero lembrar para você que a igreja possui uma conta no nome da Associação da Igreja Metodista, e nossa conta é no Banco Bradesco. A nossa agência é número 0472 e a nossa conta corrente é 10690-9 10690-9. Se você for depositar algum valor em nome da Associação da Igreja Metodista e for fora do Bradesco, você vai precisar do CNPJ. E o CNPJ da Associação da Igreja Metodista é 03 502 814 0055 05. Então vou repetir: 03 502 814 0055-05. Associação da Igreja Metodista. Deus te abençoe de maneira poderosa. Nós vamos agora impetrar a bênção. Que Deus te abençoe aí no seu lar, meu querido e minha querida. Essa semana a gente já deve ter algumas novidades quanto ao retorno das nossas atividades regulares. Ainda não temos, estamos aguardando ainda o posicionamento do nosso bispo. Então, mas assim que possível, a gente vai fazer um comunicado para você sobre o retorno das nossas atividades regulares, quando serão, se a gente vai voltar em todos os cultos, se a gente vai priorizar alguns cultos. A gente vai estar, a ideia é a gente estar se reunindo, logicamente depois da decisão do bispo, a gente está reunindo com a liderança da igreja, que vai nos orientar nesse sentido, A gente já tem algumas linhas definidas, já temos algumas linhas de ação definidas, mas a gente precisa ouvir a liderança da igreja. Então, a gente vai ouvir a liderança da igreja, dar alguns encaminhamentos e, provavelmente,
a gente já esteja retornando à nossa atividade aí no início de julho, no início do mês que vem. A gente precisa de algum tempo, a gente vai ter que se adequar às novas normas exigidas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, né? A gente sabe que a gente está num tempo onde a gente não tem janelas, a gente sabe que Copacabana é um bairro que a gente tem muito idoso, então a gente precisa ter alguns cuidados, precisamos ter alguns cuidados, né? Então, vou pedir um pouquinho mais de paciência. Essa semana passou, já vai reunir com a liderança da igreja, para que a gente possa ter um encaminhamento dessa situação. Bom, Deus te abençoe, deixa eu impetrar a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua também como as consolações de Deus sejam derramadas de forma abundante e transbordante sobre ti e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Os que creem digam amém. Está encerrado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Uma boa noite. Vamos continuar adorando ao Senhor com os cânticos. Aí você da sua casa, adore o Senhor, exalte a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então vamos adorar ao Senhor, com o que diz que eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar o meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, o seu amor, vou me entregar. Entrei no teu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no teu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, o seu amor, vou me entregar. Vou me entregar. Vou me entregar. Amém. Continuando nossa adoração ao Senhor, vamos declarar que só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Só para te adorar. Só para te adorar. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Então, brilhe essa luz de Cristo. Seja luz em meio às trevas. Seja luz em meio às trevas. Seja luz em meio à adversidade. Seja luz em meio às dificuldades. Seja luz em meio à pandemia. Seja luz aonde quer que você vá. Mas seja essa luz que um dia o Senhor acendeu. Seja essa luz. Reacenda essa luz se por acaso, nesse decorrer dessa caminhada, se apagou. Mas reacenda. Deixe o Espírito Santo de Deus reacender essa luz. Deixe o Espírito Santo de Deus reacender essa luz dentro da sua vida. E seja luz aonde quer que você passar. Amém? Continua adorando ao Senhor nessa noite, querido. Continua adorando ao Senhor nessa noite. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Nós te adoramos, Senhor. Então declara assim, ó. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez eu te louvarei. Te louvarei. Não importa não, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Quando eu chorar, quando eu chorar, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Declare: quando eu chorar, quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui Não me sustentou. digo a minha alma, em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Você vai, você vai. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor.
voltar do outro lado e você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Escute. Você é um vencedor. Em Cristo nós somos mais que vencedores, querido. Em Cristo nós venceremos essa pandemia. Em Cristo nós venceremos qualquer dificuldade. Em Cristo venceremos a adversidade, venceremos o medo, venceremos a depressão, venceremos a ansiedade. Em Cristo venceremos, querido. Não há nada que possamos ser derrotados quando estamos em Cristo Jesus. Não há nada que possa nos derrotar quando estamos em Cristo Jesus. Então creia que você é mais que vencedor. Creia que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é um vencedor. Amém. O Senhor Jesus esteja com você, com vocês. Amém? Graça e paz. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Queria convidá-los nesse domingo, primeiro domingo de junho. É muito bom estarmos reunidos aí com vocês, e eu queria convidá-los a meditar na palavra do Senhor no dia de hoje, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 13, dos versículos 17 a 22. Êxodo 13, de 17 a 22. E a palavra de Deus nos diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou o povo da coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nesse dia em que nos encontramos na Tua casa, Pai, que ao longo, Pai Santo, desta mensagem possamos meditar sobre a Tua palavra. Que Tu venha nos alimentar, prepara os nossos corações e mentes para receber a boa semente da Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu sempre, desde que nasci, tenho escutado uma expressão falando: eu quero estar no centro da vontade de Deus. E eu comecei a prestar atenção nessa afirmação recorrente, dia após dia, em que vários irmãos e irmãs desejavam e desejam até os dias de hoje um desejo, uma vontade muito grande de estar no centro da vontade de Deus. E uma coisa me perguntou, e uma vez me perguntaram: é bom estar no centro da vontade de Deus? E eu comecei a questionar sobre essa pergunta, e
vendo diante de tantas pessoas com essas perguntas em questão, com esse levantamento, e eu comecei a investigar na palavra de Deus sobre estar no centro da vontade de Deus. É bom? Não responda ainda antes de escutarmos alguns exemplos que a palavra de Deus nos mostra, se é agradável ou não estar no centro da vontade de Deus. O primeiro exemplo que eu queria trabalhar com vocês é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, onde o patriarca Abraão, ele recebe do Senhor uma ordem. Gênesis capítulo 12, versículos 1, no versículo 4, depois versículo 10, depois versículo 12. Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, disse: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da tua casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Primeiro, Deus chama Deus chama Abraão. Segundo, versículo 4, Abraão obedece a essa ordem do Senhor. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Harã hoje é a região do Iraque. Então, ele ouviu a ordem de Deus, ele obedeceu a ordem de Deus, ou seja, estava no centro da vontade de Deus, obedecendo aquilo que Deus estava ordenando, que Deus estava mandando, a orientação que Deus estava dando para ele. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então a gente percebe que Deus chamou Abraão, Abraão ouviu e obedeceu, ele foi conforme a orientação do Senhor, e no caminho, durante a sua trajetória, ele teve fome. O que me chama a atenção é que nos dias de hoje, se alguém, obedecendo a voz de Deus, e passasse por essa primeira adversidade, com certeza iria questionar, iria perguntar: será que foi Deus mesmo que me chamou? Se Deus me chamasse, tudo estaria certo, não teria problema. E agora Deus me chamou e agora eu estou passando fome? Versículo 12. Como se não bastasse a fome, os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Ou seja, Abraão sai da sua terra, por orientação de Deus, Deus dá uma ordem para ele. Ele obedientemente vai. Lá no versículo 10, ele começa a passar fome. Mas como pode ser a voz de Deus se ele está passando fome agora? Como pode ser a voz de Deus se agora ele está sendo ameaçado de morte? Não responda. Comece a pensar junto comigo. O segundo caso que eu queria trazer para vocês pensarem sobre essa história, a respeito desse caso, é o caso de José. José, no capítulo 37 do livro de Gênesis, esse mesmo livro que a gente está vendo, do versículo 5 ao 7, José recebeu de Deus um sonho, uma revelação sobre o futuro da vida dele. E lá no versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis fala: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. No versículo 18, ele ouviu a voz de Deus. Naquele momento ele compartilha aquilo que Deus tinha passado ao coração dele. Os irmãos deles o odiaram porque ele teve aquela visão, aquele sonho que Deus tinha dado para ele. No versículo 18, de longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Ou seja, ele recebe uma revelação do Senhor, ele compartilha aquela visão que Deus tinha dado para ele. Os irmãos deles o odiaram, os irmãos dele todos começaram a odiá-lo, e naquele momento começaram a tramar a morte dele. No versículo 24, e tomando-o, lançaram numa cisterna vazia e sem água, ou seja, ele ia ficar no deserto, no buraco, e ia morrer de fome, de sede. Mas no versículo 28,
passando-lhe os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Ou seja, ele recebe a revelação do Senhor, e os irmãos dele, por causa dessa revelação, começam a odiá-lo. Logo em seguida, tentaram matá-lo colocando na cisterna, logo em seguida mudaram de ideia e venderam ele como escravo. Se Deus foi o mesmo que me deu essa visão, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou preso? Por que agora eu me tornei escravo em um outro país? Com certeza, José deve ter tido esse tipo de pensamento, pois nessa hora a gente começa a observar o quanto a gente começa a duvidar diante das circunstâncias que nos envolvem. Ele estava exatamente no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus estava mandando e estava sofrendo tudo isso. Quer ver um outro caso? Os amigos de Daniel. O próprio Daniel em si. Os amigos de Daniel, no capítulo 3, versículos 12 e 23. Esses dois versículos mostram claro. Há uns homens judeus, porque tinha se levantado aquela estátua, e toda vez que tocasse a trombeta era necessário que todos se curvassem para adorar a estátua. E naquele momento, o que relata o livro de Daniel? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E até os deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O que aconteceu com eles? Tinha uma ordem que era dada para que as pessoas se adorassem a essa estátua do próprio rei, e ali eles foram levados para a fornalha. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro da fornalha sob maneira acesa. Naquela hora, eles devem ter pensado, como pode Deus ter dado para a gente uma orientação para não adorar a imagem de escultura? Eu não adorei e ainda estou sofrendo isso por estar obedecendo a voz de Deus. Eu estou obedecendo a voz do Senhor e ainda estou sofrendo agora o risco de morrer, na iminência de morrer. Estou passando por essa circunstância de perseguição, quase morte. No Novo Testamento nós temos um caso semelhante a esse, que é o caso de Paulo. Quando Paulo ele estava pregando o evangelho, Lucas relata no livro de Atos, no capítulo 14, o momento em que ele se coloca para pregar o evangelho e se depara com uma pessoa que se encontrava aleijado. Atos 14, de 8 a 10 fala, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Ele foi curado. Foi usado por Deus, estava pregando, estava no cumprimento do seu dever como servo do Senhor, pregando o evangelho, fazendo nada mais do que pregar o evangelho. E o que acontece? Qual é a consequência? Ele estava exatamente no centro da vontade de Deus, obedecendo aquilo que Deus tinha orientado para pregar o evangelho a toda criatura e por onde estivesse, caminhando, pregando o evangelho de Deus. No versículo 19, o que aconteceu? Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Na cabeça de Paulo e qualquer cristão, eu ou você, poderia se perguntar, mas como pode ser um negócio desse? Eu estou servindo a Deus, fazendo aquilo que Deus está mandando, cumprindo a sua vontade e ainda estou sofrendo isso? Será que foi a voz de Deus falando comigo? Será que Deus verdadeiramente falou comigo? Será que não é voz da minha cabeça? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que esse momento que eu estou vivendo, eu não consegui ouvir a voz direito de Deus e eu estava pelo menos ali, naquele momento, pensando coisas da minha própria cabeça? E aí a gente volta à pergunta que a gente começou. Será que é agradável estar no centro da vontade de Deus? Olhando para esses personagens bíblicos que a gente encontrou hoje aqui, que eu tenho mostrado, poderia estar mostrando muitos outros, nós, com certeza, eu posso afirmar com todas as letras, agradável, na maioria das vezes não é. Então, se não é agradável
muitas vezes estar no centro da vontade de Deus, devido a esses históricos que foram apresentados dos mais diferentes servos de Deus, então por que tanta gente deseja estar no centro da vontade de Deus? Por que tantas pessoas têm desejado permanecer no centro da vontade de Deus? Então por que tantas pessoas têm orado, buscado ouvir a voz do Senhor para estar exatamente aonde Deus quer que ele esteja? 3 motivos nós vamos ver sobre estar na vontade de Deus. 3 razões nos levam a estar no centro da vontade de Deus. Nós estamos iniciando no dia de hoje uma série de mensagens nesse mês de junho que vai falar sobre a caminhada cristã. E a caminhada cristã muitas vezes nos leva a buscar, a ouvir, a entender qual é a direção de Deus para as nossas vidas, para que possamos estar no centro da vontade de Deus e possamos cumprir a sua voz. De acordo com os históricos, com a vida desses personagens bíblicos que nós vimos aqui, não é. Então, por que nós desejamos estar? Primeiro motivo, primeira razão que nós gostamos, porque desejamos estar no centro da vontade de Deus, está aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. O texto que nós lemos inicialmente. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, primeira razão pela qual nós desejamos estar no centro da vontade de Deus é porque nós temos a segurança. Primeira coisa, segurança. O texto fala, o texto é muito claro. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem. Nem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, essa coluna de nuvem e a coluna de fogo tipifica o próprio Deus ao lado do seu povo. No entanto, Deus nunca se aparta de nós, nós é que nos apartamos dele. Muitas vezes nós damos as costas para Deus, fazendo a nossa declaração de independência de Deus, querendo agir conforme a nossa vontade, e esquecemos que nós estamos aqui para cumprir a voz do nosso Deus. Por isso que nós devemos obedecer à voz do Senhor quando Ele nos orienta a ir e pregar o Evangelho, as orientações que Deus nos dá, aquilo que Deus fala conosco através da palavra, de um louvor. Deus está nos orientando, Deus deseja que nós venhamos a permanecer no centro da sua vontade. O problema é que nós, muitas vezes, por um ato de rebeldia, de desobediência, nós nos distanciamos da vontade de Deus. Nós nos afastamos daquilo que Deus deseja e prepara para nós. E aí a gente sofre as consequências desse afastamento de Deus. A gente sofre exatamente os problemas que advêm desse afastamento, não deixando com que Deus possa agir profundamente. Muitas vezes nós não gostamos dos momentos que estamos vivendo, muitas vezes nós estamos vivendo momentos de dificuldades em que as situações são adversas, e nesses momentos em que nós estamos vivendo circunstâncias adversas no nosso dia a dia, nós achamos que estamos desobedecendo, que aquilo que a gente ouviu, o Senhor falando conosco, não era realmente aquilo que Deus estava falando, ou seja, começa a gerar algumas dúvidas. Mas o Senhor fala conosco. Primeira coisa, para estarmos sendo a vontade de Deus, porque lá é o local seguro. E dependendo da circunstância, Deus não se afasta de nós. Ao contrário de que muitas igrejas neopentecostais, pentecostais têm pregado aí um evangelho barato, derivado de uma teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade, que muitas vezes afirmam que o servo de Deus, Deus colocou ele por cauda e não colocou ele por cabeça e não por cauda, que o servo de Deus não adoece. Esses absurdos que têm sido falados, pregados aí fora, é um verdadeiro problema que nós enfrentamos e recebemos no gabinete pastoral pessoas que chegam machucadas por causa de uma teologia desgraçada como essa. Porque uma teologia dessa não pode ter a graça de Deus.
para fazer com que as pessoas sofram terrivelmente diante de um caos. Exemplo que acontece, muitos deles já chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu estava numa igreja em que, nessa igreja, um irmão foi abençoado, o outro irmão foi abençoado, o terceiro irmão foi abençoado, e eu não recebi a bênção do Senhor, e quando fui conversar com o pastor lá dessa igreja, ele virou para mim e falou, olha, por que o irmão foi, todo mundo está sendo abençoado, menos eu? Aí esse pastor, esse infeliz, falou para ele, olha, a culpa é somente sua, porque você não teve fé suficiente para mover o coração de Deus a teu favor, por isso que você não foi abençoado. Ou seja, se ele estava deprimido, se ele estava chateado, ele simplesmente abandonou a fé. Então, resgatar uma pessoa machucada como essa é complicado, porque você tem que desconstruir toda uma teologia deformada que foi criada para favorecer os interesses próprios, não tem base bíblica e ainda leva as pessoas a um distanciamento de Deus. Então, a primeira coisa que a gente afirma é a vitória do cristão não é não sofrer como eles têm afirmado. Que o servo de Deus não vai adoecer, que o servo de Deus não vai sofrer isso, que o servo de Deus não vai acontecer aquilo, o servo de Deus não vai acontecer aquilo outro. Amados, Paulo colocou de maneira bem clara e fala, ó, você viver na riqueza, na pobreza, independente das circunstâncias, eu sempre sei viver em qualquer lugar. A vitória do cristão não é não sofrer, mas sim não ser derrotado pelo sofrimento. Pelo sofrimento nós vamos passar. Nós somos seres humanos. Nós estamos no mundo, sujeitos às mesmas tempestades que todas as pessoas passam. Nós estamos vivendo no mundo e enquanto estivermos aqui, nós vamos ser tentados, vamos ser provados, vamos passar por tribulações, vamos passar por dificuldades. E isso é uma coisa que o cristão aprende, que somente em Deus nós temos a nossa segurança, sabendo que Deus está conosco. Mas muitas vezes nós viramos as costas para Deus, fazendo nosso ato de independência, declarando que podemos fazer tudo sozinho e não precisamos dele. E aí sofremos as consequências, sim. Infelizmente, tem muitas pessoas embarcando nessa direção. E infelizmente tem sofrido, tem padecido, tem sido pessoas que têm colhido frutos desse afastamento de Deus que é triste. Então, primeiro motivo, primeira razão pela qual as pessoas desejam estar no centro da vontade de Deus, porque nós temos a segurança de que Deus nunca nos abandona. Primeira coisa, Êxodo 13, versículo 21 e 22. Segunda razão pela qual nós desejamos estar no centro da vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem nos ensinado. Fala em Colossenses 3, versículo 22. Colossenses 3, versículo 22 fala, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Segunda coisa, primeira, lembrando, segurança. Segunda, lembrando agora, sermos exemplos de temor a Deus. Nesse texto, tem uma palavrinha no grego que eu quero destacar com vocês. A palavra que está ali no finalzinho é servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Essa expressão sob vigilância no grego é a expressão oftalmo douliais. Oftalmo douliais, você vai lembrar das palavras. Oftalmo, quando a gente precisa de um médico para tratar os nossos olhos, a gente vai no oftalmologista. Então, oftalmo, olhos, doulos, douliais, a raiz é doulos. Doulos, lembra, na década de 70, agora ano passado nós tivemos a visita de um navio que tinha literatura cristã, ele roda o mundo todo. Na década de 70 era muito comum no Brasil, eu fui várias vezes quando era pequeno pelos meus pais. O doulos é uma expressão grega que significa escravo, servo. Então, servo de olhos é a expressão traduzida ao pé da letra da expressão colocada no grego lá, oftalmo douliais. Aí eles traduziram dentro do contexto dessa passagem para não servindo apenas sob vigilância. O que eu quero dizer com isso? A expressão
Oftalmodoliais significa serviço de olhos, ou seja, estar servindo quando estar sendo observado. Quando Paulo coloca essa palavra, ele fala exatamente sobre o cuidado que nós devemos ser de servos de Deus, independente se tem ou não tem pessoas ao nosso redor. Se tem pessoas ao nosso redor, nós temos que dar exemplo, óbvio. Se as pessoas que não estão ao nosso redor, nós temos que fazer a mesma coisa, cumprindo o nosso dever como funcionários, como empregados, como quer que seja. Para quê? Para que possamos não agradar a homens, mas agradar a Deus. Porque através das nossas atitudes nós vamos externalizar o quanto servimos a Deus. Quando Paulo coloca isso aí, essa expressão, oftalmodoliais, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, servindo, inclusive, sem vontade. Você está sem vontade, sem ânimo, mas você vai lá porque você é servo de Deus e você tem um compromisso com a verdade, com Deus. E pelo fato que você é um cristão e que você traz consigo as marcas do cristianismo, ou seja, na sua vida, você vai dar exemplo de que você é um servo de Deus, cumpridor dos seus deveres, e através das suas atitudes você vai pregar para as pessoas sem precisar falar. D.L. Moody, um grande evangelista do século XVIII, D.L. Moody, ele falava o seguinte: nós devemos pregar, inclusive falando. Inclusive falando, ou seja, existem inúmeras outras formas da gente pregar o evangelho. E a gente pode dar o exemplo no nosso ambiente de trabalho, chegando na hora e saindo na hora. Não chegando mais tarde, nem saindo mais cedo. Porque aí você estaria roubando o tempo que é de quem está pagando, do empregador. Você está onerando a empresa e está envergonhando as marcas de Cristo nas nossas vidas. Então, como servos de Deus, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo de que nós vamos cumprir aquilo que é o nosso dever para a glória do Senhor. Infelizmente, eu tenho escutado algumas pessoas, depois de uma decepção num relacionamento, de uma decepção num casamento, dentro de casa, com alguém, e as pessoas saem e... eu também tenho direito de ser feliz. É uma expressão que eu tenho escutado muitas vezes, só que como cristãos, como servos de Deus, isso não legitima a fazermos qualquer coisa, porque senão estaríamos vivendo num ambiente em que o hedonismo estaria determinando o meu comportamento. Nós temos que ter consciência, o hedonismo fala do prazer da carne, ou seja, nós temos que ter uma consciência de que Deus nos colocou aqui para ser instrumento da sua glória. Deus nos colocou aqui para que o nome dele seja glorificado. Não é para ser feliz. Deus não me colocou aqui para eu ser feliz. Não. Deus me colocou aqui para ser um instrumento. Um instrumento para glorificar o nome de Deus através das minhas atitudes, através das minhas palavras, através dos meus gestos. Esse é o objetivo da minha presença aqui na Terra hoje. Então é muito importante nós termos muito claro que aonde nós estivermos, nós devemos ser instrumentos para a glória de Deus. Devemos ser instrumentos de temor a Deus. Então lembrando, muita gente tem falado, eu quero estar no centro da vontade de Deus. É bom, agradável, muitas vezes não é. Então, por que desejamos sempre estar no centro da vontade de Deus? Primeiro, por quê? Porque nós temos a segurança de que Deus está do nosso lado. Segundo, porque nós seremos um instrumento de Deus para testemunharmos do seu evangelho e glorificarmos o nome de Deus através das nossas atitudes. Então, o meu papel aqui é ser um instrumento para a glória de Deus. Terceiro e último, estar no centro da vontade de Deus é de extrema importância. Muitas vezes não é momentaneamente agradável, como muitos desejariam que fosse. Muitas vezes passamos por situações difíceis, muitas vezes somos humilhados, muitas vezes somos caluniados.
Mas a palavra de Deus nos mostra que a terceira razão pela qual nós desejamos estar no centro da vontade de Deus está escrito lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17. Primeira epístola de João 2, versículo 17. Lá no finalzinho da Bíblia. E está escrito assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência é desejo desenfreado. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, lembrando, primeiro, nós desejamos estar no centro da vontade de Deus porque nós temos a segurança de que Deus não nos abandona. Segundo, nós desejamos estar no centro da vontade de Deus porque seremos e somos instrumentos para temor a Deus. Esse é o exemplo para o mundo do que é temor a Deus. Terceiro, vida eterna. Esse é o motivo pela qual nós desejamos, porque à medida que nós caminhamos, a gente, no centro da vontade de Deus, Deus separou um local especial para viver eternamente com Ele. Eternamente. Tem um teólogo leigo britânico, muito famoso, foi professor em Oxford, no século passado, século XX, e ele tem uma frase que é brilhante. O nome dele é C.S. Lewis, autor do filme As Crônicas de Nárnia, autor do livro, né? E ele fala o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Lembrando, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Amados, nós estamos caminhando aqui, mas nós não somos daqui. Se a minha vida se resume ao que tenho aqui, Paulo já fala: mais infeliz dos homens eu sou. Mas a minha vida não está pautada pela minha vida aqui. A minha caminhada cristã não está pautada pela minha vida aqui. Tão curta. Tão rápida. A minha caminhada por aqui está pautada para ser instrumento pela glória de Deus. Porque eu sei que quando caminho no centro da vontade de Deus, Deus está do meu lado. Então, quando eu tenho esse propósito de fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, sendo cumpridor daquilo que Deus tem nos orientado através da sua palavra, Deus tem um prazer enorme em estar nos abençoando, nos ajudando, independente das circunstâncias momentâneas que passarmos, elas não sejam muito agradáveis. No domingo passado, eu falei na mensagem que muitas vezes Deus permite, como Paulo escreve a Romanos, no capítulo 5, do versículos 3 e 4. Muitas vezes nós passamos por tribulações nessa nossa caminhada com Deus. Deus sabe o que nós estamos passando, Deus sabe que é difícil, mas Ele precisa que venhamos a passar por esses momentos difíceis. Por quê? Porque Ele está vendo lá na frente. E está olhando lá na frente uma outra pessoa que passará pelo mesmo problema que eu, você estão passando agora, precisará ouvir o meu testemunho de como eu agi no meio daquela tribulação, como Deus foi fiel. E na medida que eu compartilho a experiência que eu tive com Deus, só olhar Romanos 5, versículos 3 e 4. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. Então, estou passando por tribulação, o que eu faço? Busco a Deus. Deus está vendo que a tua capacidade, Deus está vendo exatamente a tua dificuldade, Deus está vendo exatamente como está passando, mas Ele sabe aonde você consegue resistir. Ele sabe o quanto você consegue resistir. Por isso Ele permite que você passe. Depois, você persevera no meio da tribulação. Você persevera. Perseverando, você vê Deus agindo e manifestando a sua graça sobre a sua vida. Isso fica registrado no seu histórico, no teu currículo de vida. Fica marcado o quanto Deus te ama e o quanto Ele cuidou de você no momento, aquele momento de tribulação. O que vai acontecer? Lá na frente você vai encontrar uma pessoa passando pelo mesmo problema que você passou. E aí você compartilha, você declara aquilo que Deus fez na sua vida. Isso se chama testemunhar. Na medida que você testemunha, você traz o quarto degrau que Paulo fala em Romanos 5, versículo 3 e 4. A esperança. Você desperta a esperança no coração dele. Você traz ânimo ao coração dele.
Você está evangelizando nesse momento, falando quanto Deus o ama, o quanto Deus tem um cuidado, e aí você, através desse ato, você traz sobre a vida dele um ânimo para ele continuar prosseguindo, para ele não desistir, para ele saber que Deus o ama tanto quanto ele nos amou enviando Jesus na cruz do Calvário. Quero orar pela tua vida. Nessa caminhada cristã, eu não sei como você tem passado. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como você tem vivenciado e tem passado por esses momentos que nós estamos vivendo atípicos do nosso dia a dia. Mas eu quero orar por você dizendo que, estando no centro da vontade de Deus, Deus não nos abandona, como está escrito em Êxodo 13, 21 e 22. O Senhor ia diante deles dia e noite, numa coluna de fogo ou numa coluna de nuvem. Nunca se apartou do povo, nunca. Deus não se aparta de nós. Basta estarmos no centro da sua vontade. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela responde aos nossos anseios. Ela fala conosco exatamente na medida que precisamos ouvir. Por isso, em nome do teu Filho Jesus, eu quero colocar essa casa que está aberta nesse momento, ouvindo a mensagem pregada nesse dia, ó Pai. Por isso, em nome do teu Filho Jesus, coloco em tuas mãos essa casa, esse lar, essa vida, Pai, para que tu venhas demonstrar o teu cuidado. Que essas vidas, ó Pai, dia após dia, possam enxergar as tuas digitais, a manifestação da tua graça, cuidando de cada um deles. Por isso eu te peço, Senhor, dá-nos a sensibilidade de enxergar o agir do teu Espírito ao nosso redor. Dá-nos a sensibilidade de ouvir a tua voz falando conosco através de um hino, através de uma mensagem, através de um amigo. Pai querido, dá-nos essa capacidade de ouvir claramente a tua voz aos nossos ouvidos, ó Pai. Por isso, em nome do teu Filho Jesus, eu quero colocar cada lar em tuas mãos, ó Pai, na certeza de que, estando no centro da sua vontade, é o melhor lugar para estar. É que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus Triuno, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos e irmãs.